Graça e paz. Agora nós vamos passar para alguns princípios práticos do treinamento para a implantação de um grupo pequeno. Como eu falo, no caso da nossa igreja, nosso grupo pequeno é chamado de café para os adultos, café, conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. E para os jovens nós temos os clãs, que são os grupos de jovens que se reúnem também nas casas. Então, como se iniciar um café? Qualquer membro da igreja interessado em iniciar deve, juntamente com o seu líder de outro café, certo, procurar o seu pastor ou seu discipulador. Para liderar um café, para liderar um grupo pequeno, é necessário estar participando de algum outro grupo, líder em treinamento. E aí, a partir disso, então, há a ampliação para esse outro grupo pequeno, para esse outro café. E onde é que funciona? Basicamente, ele funciona nos lares. Ah, pastor, tem que ser só nos lares? Não necessariamente. Ele pode, por exemplo, estar numa escola, ele pode estar numa faculdade, ele pode estar num local de trabalho, ele pode estar numa praça, debaixo de uma árvore, aonde houver a necessidade e a possibilidade de reunir esse grupo pequeno. O que nós temos que evitar ao máximo é que as reuniões de café ou as reuniões dos clãs aconteçam na igreja. Por quê? Porque o objetivo justamente é igreja nos lares, igreja nas casas. E quanto tempo ele deve permanecer naquele lugar? Enquanto houver a disponibilidade do anfitrião ou líder julgar necessário a mudança de local. Então, assim, as duas coisas mais importantes para a implantação de um grupo pequeno, de um café, de um clã, as duas coisas mais importantes são ter um anfitrião, ter um local para fazer a reunião e ter um líder para realizar aquela reunião, certo? E aí, o que acontece? Este grupo pequeno, esse café, ele precisa ser consolidado. E a consolidação de um café, certo? A consolidação de um grupo pequeno, a consolidação de um clã, é a sua solidificação. Ou seja, é o momento em que o grupo possui tudo que é necessário para o seu bom funcionamento. O que significa dizer que ele já tem um anfitrião, o líder em treinamento, o secretário, os integrantes. E além disso, que também é mais importante, as conversões, certo? E a integração desses novos crentes, desses novos convertidos entre si, ali naquele grupo, e com a igreja. Então, assim, às vezes a gente quer multiplicar, mas aquele grupo, ele ainda não está tendo conversão. Aquele grupo ainda não está tendo integração com a igreja. Então ele não pode ainda multiplicar. Para se multiplicar, ele precisa ter todos esses requisitos. E o que é essa multiplicação? É o resultado da frutificação. Toda árvore, ela frutifica. Frutifica em quê? Ela gera novos frutos, ela multiplica, né? Deixa eu até refazer aqui. Toda árvore multiplica. Multiplica como? Multiplica em novos frutos. Então, nós pensamos o café, nós pensamos o nosso grupo pequeno como uma árvore que vai se multiplicar. Então, quando várias pessoas são alcançadas para Jesus e o número de membros do grupo chega a 14 ou 15 pessoas, chega o momento do grupo se multiplicar, não é se dividir. Por que não é dividir? Porque não é separar, não é formar um grupinho, é multiplicar. Por quê? Porque ele está expandindo, ele está avançando. E isso deve ser uma motivação para o grupo, uma motivação para o líder. O líder precisa ter menos pessoas para cuidar, porque a partir do momento que fica muita gente, ele acaba não tendo controle disso. Mas isso eu vou falar na próxima ministração. Nós vamos falar um pouco mais sobre multiplicação. A multiplicação. O que nós precisamos entender é que precisa ser um objetivo. O líder precisa ter como objetivo a multiplicação.
O líder precisa ter como objetivo o crescimento. O líder precisa ter como objetivo avançar na conquista de vidas, certo? Então o que que acontece? O café, ele vai ser criado, depois ele vai ser solidificado e depois ele vai ser multiplicado. Então, criação, solidificação, multiplicação. Vou repetir. Criação, solidificação, multiplicação. Esse é o objetivo, certo, do café. A forma como ele deve ser gerido. Deus abençoe.